Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conteúdo que, na verdade, vocês já sabem, tá? A gente vai dar uma pincelada nessa aula de hoje para melhorar o conhecimento de vocês quanto a esse conteúdo, certo? Então, a nossa aula de hoje é justamente para isso. A gente vai falar hoje sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. Normalmente, vocês costumam ver equação do primeiro grau apenas com uma incógnita, ou seja, apenas com x ou apenas com o y. Nesse caso aqui, a gente vai aprender como que resolve equações do primeiro grau quando ela contém duas incógnitas, que no caso podem ser x e y. Então, tá. Denominamos a equação do primeiro grau com duas variáveis. Vocês sabem que variáveis e incógnitas é a mesma coisa, né? Então, a gente determina a equação de primeiro grau com duas variáveis, toda equação que ela pode ser reduzida dessa forma aqui. Ax mais by, que vai ser igual a c, tá? Cada um desses determinantes aqui eu vou explicar para vocês um de cada vez. O x e o y vocês já conhecem, né, que vem lá do plano cartesiano, lá das coordenadas, da reta da abscissa, das ordenadas, o x e o y. E o a e o b e o c a gente vai aprender daqui a pouco o que significa o a, o b e o c, tá? O a e o b, pessoal, ele tem que ser números diferentes de zero, tá? Eles não podem ser zero, até porque o a, ele é o número que vem acompanhado com o x, o b é o número que vem acompanhado com o y, e o C, ele é um termo que está sozinho. Vocês vão ver que o significado vai fazer muito sentido. Como vocês já sabem, x e y são as nossas incógnitas, tá? Ou variáveis. O A, a gente chama ele de coeficiente de x, tá? Por que coeficiente de x? Porque ele é o valor que vai estar do lado do x, tá? Multiplicando aqui pelo x. E o B a gente chama de coeficiente de y, a mesma coisa, porque o B é o valor que vai estar do lado do y, tá? E o C? O C a gente chama ele de termo independente, porque ele é um termo que vai ficar sozinho e ele vai ficar depois da igualdade. Então, junto com o x vem o A, junto com o y vem um B, e o termo que fica depois da igualdade, que fica sozinho, a gente chama ele de termo independente, que é o nosso C. E vocês têm que saber, pessoal, como que identifica cada um desses termos em uma equação. Por exemplo, eu tenho uma equação aqui 10x menos 2y igual a zero. Qual vai ser o valor do meu a? Qual vai ser o a nesse caso aqui? Lembra que o a é o valor que vem com o x. Então, meu a aqui vai ser 10. Qual vai ser o meu b? O meu b vai ser menos 2, que é o valor que vem com o y. E o meu c, nesse caso, vai ser 0, tá? Então, 10, b menos 2 e c, 0. Outro exemplo, x menos y é igual a menos 8. Qual vai ser o valor do a? O a, nesse caso, pessoal, ele vai ser 1, tá? Aqui tá menos 1, mas foi um errinho na hora de fazer o slide, mas é 1, positivo, tá? Porque o primeiro termo aqui, o x, ele tá positivo. Mas vocês sabem que do lado de uma variável, a gente sempre tem um valor escondido, né? Que no caso é o valor 1. Então, se perguntar qual é o valor do a nesse caso, vai ser 1, certo? Ignora esse menos aqui. E o b? O b é o valor que está junto com o y. Aqui junto com o y invisível, a gente vai ter 1 também. Portanto, menos 1, certo? E o c? Menos 8. Mais um exemplo, 7x mais y é igual a 5. Como é que vai ficar esse daqui? O a vai ser 7, certo? O b vai ser 1, que é o que está escondido aqui do lado do y. E o c vai ser 5. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Caso não estejam entendendo, pausa o vídeo, assiste novamente ou vai lá no grupo e pergunta que eu tento ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Então, ok, agora vocês já sabem o que é a equação do primeiro grau, já sabem como ela é composta, sabe todos os elementos que ela contém. Agora, vocês têm que aprender a calcular ela, certo? E as equações, pessoal, o interessante delas é que elas são formadas por pares ordenados. O que lembra vocês pares ordenados? Plano cartesiano, tá? Isso aqui tudo envolve, tudo gira em torno do nosso plano cartesiano. Através das equações, a gente consegue encontrar pares ordenados, ou seja, valores para x e valores para y. Lembra que o primeiro valor é x e o segundo é y. Também lembramos, vamos lembrar que é um feedback, né? Que o x é o valor da nossa reta que fica na horizontal, no plano cartesiano, e o y é o valor que vai ficar na
vertical, certo? Então, através dos valores que eu encontrar em uma equação, eu consigo montar um para-ordenado para colocar no plano cartesiano. Exemplo, dada a equação 4x menos 3y igual a 11. Encontre o valor de y quando x assumir valor igual a 2. Então, presta atenção. O que a pergunta quer saber? Qual o valor de y quando x for 2? Essa é a pergunta. Então, essa questão está afirmando para mim que o x vai ser 2. Se está afirmando, pessoal, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho a equação, que eu tenho x e y. A questão falou para mim que o x vale 2. Então, obviamente, eu vou pegar a minha equação e no lugar onde está o x, eu vou colocar o 2. Dessa forma, vai sobrar só um termo desconhecido e eu vou conseguir descobrir qual o valor dele, tá? Então, vamos lá. Onde que é o x, eu coloquei o 2. Como vocês sabem, quando não tem um sinal, indica que é uma multiplicação, certo? Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 3y igual a 11, igual vocês estão vendo aí. Agora, a gente vai começar a resolver. 4 vezes 2 é igual a 8. Vou repetir todo o restante da equação, né? Menos 3y igual a 11. E agora, pessoal, vamos lá lembrar de equação de novo, as regrinhas, tá? Primeiro termo, que é o que fica antes do igual, fica os termos que tem letra, e depois do igual, fica os termos que tem número. Então, o meu menos 3y vai ficar quietinho aqui no primeiro termo, e esse 8, que ele é só número, ele tem que ir para o segundo termo. Como é que vai ficar isso aqui? Mais ou menos assim, tá? O 3y permanece aqui, porque ele é um termo que tem letra, o 11 também, não vou mexer nele, e o 8, que era número aqui no primeiro termo, passei ele para o segundo termo, para ficar do lado onde tem número. Lembra que sempre que inverte o lado da igualdade, o sinal também troca, tá? O 8 era positivo, passou a ser negativo, porque a gente trocou ele do lado da igualdade. Agora, vamos resolver isso aqui. 11 menos 8 vai dar 3, tá? Então, vai ficar menos 3y igual a 3. Outra regrinha enjoada para a gente relembrar, né? Tá menos 3y. Como vocês já devem saber, uma variável, uma incógnita, ela nunca pode ser negativa. A gente não vai ter uma variável negativa, não tem como isso acontecer, pessoal. Então, para resolver esse problema, a gente pega toda a equação que a gente encontrou até agora e multiplica ela por menos 1. Por que por menos 1, professora? Porque dessa forma eu vou conseguir alterar o sinal da minha equação sem alterar os valores, e é exatamente o que a gente quer. Eu quero que esse 3y aqui fique positivo, e eu não quero que ele mude, ele tem que ser esse aqui, senão eu vou estar mudando a minha equação, e não é esse o propósito, a gente quer mudar apenas o sinal. Então, a gente faz essa multiplicação, por exemplo, menos 3 vezes menos 1 vai ser 3, porque 3 vezes 1, 3, menos com menos mais, certo? E aqui, 3 vezes 1, 3, mais com menos, menos. Como é que vai ficar isso aqui? Mais ou menos assim, tá? O valor que é o termo independente não tem problema ele ser negativo, apenas a variável que não pode ser negativa, certo? Então, agora a gente resolve normalmente, tá? O 3 está multiplicando pelo y, vai passar dividindo para o outro lado, que é o oposto. Vai ficar menos 3 dividido por 3, tá bom? 3 dividido por 3 vai dar 1. Menos com mais, menos. Então, y igual a menos 1. O que isso significa? Vamos voltar lá no exercício. Qual vai ser o valor de y quando x for 2? A gente acabou de descobrir, tá? A gente descobriu que quando o meu x for 2, o meu y vai ser quanto? Meu y vai ser menos 1. Olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou um para-ordenado, né? A gente encontrou x2 e y menos 1. Se eu encontrei um para-ordenado, eu posso fazer o quê, pessoal? Eu posso colocar ele em um gráfico, igual eu fiz aqui no meu, tá? O 2, que é o valor de x aqui na reta x, tá? Vocês sabem que é da horizontal. E o meu menos 1 da reta y, que é essa daqui, vai gerar esse ponto bem aqui, tá? E onde a gente poderia encontrar eles aqui, ó, para depois poder traçar uma reta, tá? Minha reta ficou bem torta, mas tudo bem. Para poder traçar uma reta bem aqui. Então, através de um exercício, a gente conseguiu encontrar um gráfico. Olha que legal. Próximo. E agora, o que acontece? Alguns exemplos de equação não vêm tão mastigadinhos para a gente, tá? Aquele lá já veio pronto e tudo no mais. Alguns exemplos a gente tem que ler e interpretar a questão
para depois resolver ela, que é nesse caso aqui. E vocês vão ver muito isso em prova, tá? A prova acontece isso demais. Principalmente quando envolve sistema de equação, que eu acho que vocês já devem estar estudando também. Por exemplo, o valor de 3 picolés e um sorvete é igual a R$10. Sabendo que o sorvete custa R$4, qual o valor de cada picolé? Vamos desenhar isso aqui para ficar mais fácil para a gente entender? O que o exercício está falando? Que o valor de 3 picolés mais um sorvete vai ser quanto? R$10. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, pessoal. Ó. 3 picolé mais um sorvete, coloquei aqui, né, as letrinhas para ficar fácil, vai ser quanto? Vai ser R$10, certo? Sabendo que o sorvete custa R$4, o S aqui, pessoal, eu coloquei ele para representar o meu sorvete, certo? E o exercício está falando que ele vale quanto? R$4. Então, no lugar desse S que eu coloquei aí, a gente vai substituir por 4, tá? Vou colocar aqui, mais fácil, isso. Então, vai ficar assim, 3P, P de picolés, 3 picolés mais um sorvete igual a 10. O sorvete custa R$4. Então, no lugar desse S aqui, esse S aqui está representando o meu sorvete. Eu vou colocar o que no lugar do S? Eu vou colocar o 4. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, 3P mais 1 vezes 4, que é igual a 10. 1 vezes 4, 4. Agora, a mesma regrinha que a gente relembrou agorinha. Termos com letra no primeiro membro, termos com número no segundo. Então, esse mais 4 vai passar para o segundo membro. Como ele é positivo, ele vai passar negativo, certo? Mais 4 virou menos 4. Então, aqui, 10 menos 4 vai ser 6, tá? 3 picolés igual a 6. Agora, a gente pega o 3 aqui, que está multiplicando, e vai passar para o outro lado dividindo, que é o oposto da nossa multiplicação, certo? Vai ficar 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. Isso significa que cada picolé vai custar exatamente R$2. Vamos ver se está certo isso aqui, pessoal? Se eu tiver aqui, ó, um picolé, 2 picolé, 3 picolé e o sorvete 4. Agora, vamos somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. Certinho, tá? Nosso cálculo está correto. A gente conseguiu resolver isso aqui usando um sistema de equação. Lembra que, ao analisar isso aqui, o nosso P e o nosso S lembra muito o nosso X e o nosso Y, né? Isso aqui também é equação, pessoal. Nem sempre vai ser X e Y. Às vezes, vocês podem usar outras letras para representar, depende da necessidade. Eu poderia ter usado X e Y aqui da mesma forma. Eu prefiro usar o P e o S para facilitar o nosso entendimento, tá? Para eu lembrar que o P é o picolé e o S é o sorvete, tá? Mas isso aí são só termos mesmo. A gente não precisa preocupar muito com isso, certo? E é isso, pessoal. Obrigada. Vamos para o grupo agora comentar e resolver atividades. Beijos!